no trem de compartilhar a tela. Uma misericórdia, será que atualizou esse negócio? Ninguém avisou? É, gente, agora sim, boa noite. Como vocês estão? Vou compartilhar a tela aqui. Que é isso, né? Dá pra... né? Tá. Então, a gente começaram a ver aí o ciclo do açúcar. Espero que todos estejam bem. Avisos. Na próxima aula a gente entra em sociedade ouro, ciclo do ouro, né? E eu vou dividir em 2 aulas, porque é muita coisa para falar, senão eu vou estar passando de uma coisa para melhorar o estudo de vocês no momento, antes da gente começar rapidão. Meu Deus do céu. Arrochem para responder. Vocês não me ouviram? Ai, eu não acredito que eu falei esse tempo todo sozinha. Ai, então tá, vamos começar de novo. Tinha falado que semana que vem a gente começa o ciclo do ouro, tá? E aí, na apostila, que é o que eu tô tendo como base, é tudo de uma vez só. Mas eu vou dividir em 2, porque é muita coisa e a gente consegue agora começar a ter uma análise mais profunda sobre a história, que vai pegar mais, assim, no vestibular, eu acho. Então, se vocês não se importarem, eu vou dividir em 2 aulas para a gente ver melhor o assunto. E eu queria ver com vocês rapidinho o que vocês estão achando do guia de estudo, se tá bom do jeito que tá, ou se vocês querem que melhorem alguma coisa. Eu acho que os próximos estarão bem melhores, porque eu tô fazendo do próximo conteúdo para frente, eu tô com as apostilas do cursinho aqui, tô com a apostila, livro, minhas anotações, então acho que vai ficar mais completinho. Então, eu queria um feedback rapidão de vocês. Ok. Que eu tô fazendo? Ai, gente, vocês acreditam que eu tô meio doente? Eu tô só assim, eu tô me apegando ao hino do não tem coronavírus, porque olha, já é o 4º dia seguido, eu tô preocupada. Mas enfim, eu tô fazendo, o que eu vou começar a fazer com o decorrer dos guias de estudo eu vou deixar a parte teórica repetitiva para vocês verem nos vídeos, que é aquelas anotações, é o de sempre, e eu vou tentar, no guia de estudo, colocar as coisas mais aprofundadas e diferentes. Claro, tendo ali citado os tópicos principais para você ver, para vocês verem, mas eu vou tentar aprofundar aquilo para ter uma análise melhor do assunto e vocês terem mais uma noção do contexto histórico para não ficar aquela coisa jogada e aí não entende por que um evento está acontecendo, o que tem a ver com isso e aquilo. Então vamos começar, que da última vez eu roubei tempo do professor. Talvez eu roube de novo. Ciclo do açúcar. Eu acho que não tem muita coisa assim para falar de teoria para vocês dessa vez, porque aqui a gente vai ter mais aquela coisa mais que eu acho que tá bem maçante essa parte ainda desse início. Acho que o mais importante de saber que agora a gente entra de fato no período colonial. A gente tem demarcado como vai ser a economia colonial, a organização política, e a gente já começa a ter uma estruturação mais concreta do que vai ser a sociedade brasileira de fato.
O Brasil foi uma colônia de exploração, e aí é importante essas coisinhas que eu marquei, é importante vocês ou aprofundarem ou prestar mais atenção, que no caso, colônia de exploração, diferenciar a colônia de exploração da colônia de povoamento. O Brasil foi, de um primeiro momento, a colônia de exploração, e depois foi um misto, né, de colônia de povoamento, mas primeiro, colônia de exploração. E quais são as principais características da colônia de exploração? Que o objetivo da colônia é beneficiar apenas a metrópole, uma exploração massiva de qualquer coisa que seja lucrativa que tenha naquele território, o desenvolvimento de uma monocultura, um sistema escravista, o foco principalmente no mercado externo e o pacto colonial, que eu coloquei aqui para vocês. E a principal característica desse pacto colonial é a ausência de autonomia econômica da colônia. Tudo vai ser decidido pela metrópole. Tudo. O que isso vai acarretar? Uma extrema dependência do Brasil em relação a Portugal. E depois a gente vai ver as consequências dessa dependência, e até quando começar a quebrar esses laços de dependência ali com as revoltas nativistas e separatistas, como que vai se dar esse processo, esse relacionamento que não vai conseguir se desfazer até a independência, né? Tanto é que quando a gente entra ali no processo de independência, é tudo muito bem organizado, arquitetado, não tem nenhuma guerra, não tem nenhum movimento de muita violência, porque teve, né, algumas revoltas, assim, que não são muito citadas, mas como a gente vê aí em outras, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem muito isso. Tá, fizemos a nossa colônia. Definimos a colônia. Primeira coisa que é preciso definir, o que a gente vai explorar para ter o máximo de lucro possível. Depois do pau-brasil, é a cana-de-açúcar. O pau-brasil hoje é raridade, você vê, né? Na hora que você passa perto de um pau-brasil, você não pode nem respirar perto, senão você é multado. Lá em Goiás tem uns pau-brasil bonito demais, gente do céu. Mas eu vejo só de longe. Então as vacas sempre perto, gente do céu. Nunca deixa uma vaca correr atrás de vocês. Cana-de-açúcar. Foi a principal matéria-prima explorada. A gente sabia aí da importância, né, do açúcar como um item de luxo, né, um item de elite, então ele era extremamente caro. E o açúcar vai ser explorado no sistema de plantation, que a gente viu que o Portugal já tinha uma ligação com o sistema de plantation, porque eles tinham outras colônias também. A principal região cultivada dessa época vai ser o Nordeste. O litoral vai ser a região mais explorada, todo o litoral do Brasil. Tanto é que Salvador é a primeira capital do Brasil. Ok. A gente vai ter como atividades secundárias a pecuária extensiva. A pecuária extensiva é sempre bom pensar. A metrópole vai querer vender o que mais vai trazer lucro para ela. O que mais vai trazer lucro para ela é o que não é muito conhecido na Europa. O açúcar, por exemplo. É uma coisa meio rara, então logo ele é muito lucrativo. As especiarias, a mesma coisa, não era uma coisa muito comum, logo era muito lucrativo. Eu falei para vocês na aula anterior que aqui antes não tinha, o gado foi trazido. Se eles trouxeram da Europa é porque lá é comum. Então, porque tem muita questão que coloca a pecuária extensiva junto, porque hoje em dia o Brasil, né, tem um mercado de carne, então às vezes dá esse bugzinho mental. Mas a pecuária extensiva foi voltada principalmente para o mercado interno, ali para os engenhos, para carne, né, para couro, para o transporte entre as cidades e tudo mais. E ali mais na frente a gente vai ter o desenvolvimento das drogas do sertão, aí a gente vai começar a ter o processo de entradas, bandeiras, que a gente vai ver na próxima aula, que é bem legal. E nessa aula, gente, é muito importante vocês entenderem o que foi a presença dos holandeses no comércio de açúcar, porque foi um negócio muito importante, porque depois a gente vai ter a invasão holandesa, né? E meio que sem os holandeses, Portugal não teria tanto lucro assim, porque os holandeses participavam junto com Portugal nesse comércio, né?
Portugal cuidava da produção e os holandeses cuidavam da parte do refino. O que é o refino do açúcar? É deixar ele branquinho, né? Deixar ele branquinho, ele não muda nada do açúcar mascavo, mas tudo bem, ele fica mais caro. Tudo bem que hoje o açúcar mascavo tá mais caro, né, gente? E a gente tem que falar um pouquinho sobre a sociedade também. Como eu disse, a gente, com a concretização de uma colônia, a gente vai ter o desenvolvimento de uma sociedade patriarcal, latifundiária e escravocrata. Claro que o Brasil evoluiu bastante, nós temos muita evolução hoje em dia, né? Não é mais latifundiário nem nada. Bem bonito nosso país. Aí eu coloquei que Casa Grande Senzala, né, gente? Eu recomendo muito. Quem puder ler ou pesquisar mais a respeito, citam muito na redação, né? Mas é muito legal aprofundar. Não citar uma coisa só superficialmente, sabe? Vai descrever bastante como era o cotidiano daquela época, como eram as relações, os laços e tudo mais. Porque aí é o grande foco, né? Principalmente aqui, né? Que a gente vai entrar agora, que é a mão de obra escrava africana. Os índios eram explorados, eu acho que eu falei na última aula, se eu não falei, é sempre bom pontuar a diferença entre escravidão e exploração. Inclusive, isso vai ser motivo de muito conflito, principalmente com a igreja, essa coisa de escravização ou não dos indígenas, que vai gerar guerras mais futuramente, a gente vai ver na próxima aula, eu acho, e isso é muito interessante. E porque o africano, eu deixei aí para vocês, né? Não, quando eu comecei a estudar, eu vi que os professores foram a cada ano, a cada semestre, quando eu fiz ciência extensiva, quebrando esse estigma que o africano deu certo a mão de obra escrava africana aqui, porque o africano é passivo, porque ele não conhecia o território, então se rendia porque não tinha mais nada para fazer, né? Eu achava o Brasil bonito, né? Então vou ficar aqui. Houveram várias formas de resistência naquele momento. O suicídio já ali nos tumbeiros, que eram os navios negreiros que traziam eles para cá. O suicídio, o aborto, fuga que vai resultar nos quilombos, né? O banzo é uma depressão tão profunda. O ser humano ele entra num estado que ele morre por inanição. Ele não come, ele não fala, ele vegeta e aí ele morre. É um estado assim, acho que para a pessoa chegar naquele nível que não dá nem para imaginar como o que tá por trás, né? Para ver o quão foi pesado isso que aconteceu. E aqui eu pulei um pouquinho. Aqui, né? Porque deles da questão religiosa, facilidade de controle. Por que eu coloquei questão religiosa? Na África, tem-se inúmeras etnias, várias crenças, e aí o que eles faziam? Eles iam lá, compravam usavam, né, seres humanos como mercadoria, comprava principalmente de tribos rivais, com religiões diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, e colocavam eles juntos numa fazenda aqui. E o africano, ele sempre teve essa ligação muito forte com as suas raízes. Então, mesmo aqui, ele se negava a se aliar ao outro que era o seu rival, ou tinha uma religião diferente, tudo mais. De início, isso foi um bloqueio muito forte, porque era um desrespeito com as suas raízes, né? Isso é muito forte. A resistência não ficou só no quilombo, foi para capoeira, foi para música, foi para comida, foi para as roupas, e a gente vê essa resistência até hoje, né? Não é uma resistência que data só dessa época em que foram trazidos para cá. E a gente está vendo como está voltando forte a resistência, que não está sendo mais uma resistência material, né? Agora a gente está tendo uma resistência prática. E isso ainda vai dar muita coisa aí para os próximos anos. Eu sempre falo, meus amigos, a gente está vivendo
um momento histórico, assim, único, sabe? A gente tá vivendo um momento histórico, assim, incrível. A única coisa ruim é que a gente tá vivendo esse momento histórico, mas ele é único. Mas a gente tá vivendo isso dói, mas dói. É bonito falar, a Primeira Guerra Mundial, aí você imagina, navio. Isso aqui eu acho massa, não sei se você acha massa. Não acho massa ter, sabe? Embora eu esteja preocupada se eu tenho, às vezes no silêncio da noite eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eu estou infectado? Os sintomas são leves ou moderados? Eu tenho um problema de pulmão? Não sei. Nos próximos capítulos. Vamos lá. Comércio triangular. Falei lá em cima, né, da importância dos holandeses, né, e aqui que eles entram, mas não só os holandeses, né. Eu deixei aqui, eu tô tentando colocar de maneira mais simples possível para vocês entenderem como que funcionavam essas ligações do comércio dessa época, né. Então, a gente vai ter uma colônia de povoamento lá na América do Norte, das 13 colônias, né? E aí, como ela é uma colônia de povoamento, ela tem uma certa autonomia e emancipação no sistema econômico. Então, eles podem comercializar com outras pessoas. E aí, o que eles faziam, né? Eles produziam rum, que é uma bebida bem forte, levavam para a África, trocava o rum por escravos, levavam os escravos à Antilha, aí da Antilha, às vezes o português ia lá e comprava o escravo. E era assim que funcionava esse comércio triangular, que não, porque às vezes a gente acha que o que acontecia, o pacto colonial é ali, né? Portugal e Brasil, mas isso se dá só no quesito de exploração. Quando a gente abre os horizontes do que desse comércio aqui, que no caso é o comércio de escravos, a gente já tem uma participação. Tanto é que até a decadência do açúcar, a América do Norte vai ser quem mais lucrou, assim, enriqueceu com isso que eles faziam aqui, né? Não que Portugal não tivesse participado, não fosse lá, entendeu? Eles iam lá também, mas era menos. A União Ibérica. Aí, se ficarem alguma dúvida sobre isso aqui, vocês deixam aí que a gente vai discutindo. Eu vou passando aqui para a gente dar uma arrochada. União Ibérica, eu acho que eu deixei bem. Eu fico botando o dedo na tela achando que vocês estão vendo. Eu deixei aqui bem coisadinho para entender o que aconteceu com essa união, né? Gente, onde a gente vai ver esse Dom Sebastião de novo? Lá na Guerra de Canudos. Sebastianismo, bonito demais. Deixei aqui no canal Felipe II, beleza. Nesse tempo, o Brasil vai ser governado pela Espanha. Aí é só ladeira abaixo. Primeiras ações de expulsão dos holandeses, né? Aí eu acho isso muito legal, né? Eles expulsam os holandeses. Aí tá assim, não, mas e dá a crise? Aí fica aquele negócio, né? Não, vamos lá negociar com os portugueses. Aí negocia com os portugueses. Aí, tipo, a Holanda, então, voltou a refinar o açúcar. Só que ela ficou tão puta que ela invadiu o Brasil. E é isso. E aí invadiu o Pernambuco. Olha pra você ver o tanto que durou essa invasão, gente. Aí fica pensando assim, ai, o Brasil podia ter continuado sendo invadido pelo Holanda. Gente, o holandês tratava brasileiro tudo igual português, não tem diferença nenhuma, não. A única diferença é que talvez a gente ia falar um pouquinho mais bonitinho. Quem cuidava da cana-de-açúcar era a Holanda, né? Então eles ficaram ali em Pernambuco. E aí vem o Nassau, né? Maurício de Nassau vem e vai ser o governo dele. Ele vai ter aquela época que ele traz artistas, tem uma reforma urbana e social, e aí ele investe em arte, em ciência, ele concede empréstimos aos senhores de engenho, né? Aí, nossa senhora, é só doce ilusão. E ele fazia os empréstimos sem data de pagamento e sem cobrança de juros de primeira. Tinha uma certa tolerância religiosa, como eu falei da última vez, né? Entre aspas, porque só podia a religião deles e a católica, que era de Portugal. Certo? Modernização da vida de Recife. E tanto é que aqui, ó, não muda nada, porque ó, continua a escravidão africana de todo jeito.
Eu coloquei esse negócio aqui da restauração para explicar como que vai ocorrer o fim da União Ibérica, mas não precisa aprofundar muito nisso, que eu só coloquei para entender, para fazer sentido, porque, né? Ah, fim da União Ibérica, puf, tchau, tchau, Felipe, vem Dom João, não é? Né? Aconteceu ali, foi, né? Tudo na Europa nesse tempo era resolvido na base da porrada. E aqui, ó, pra vocês verem, 1640, gente, acaba a União Ibérica. Os holandeses vão ser expulsos daqui, olha, 14 anos depois. Então, assim, vai acontecer trem demais da conta. Consequências do fim da União Ibérica para a colônia. Aí o que vai acontecer, gente? Acabou a União Ibérica. Aí você emprestou muita coisa, né? Mas aí chega um momento que você precisa cobrar aquilo, né? E aí o Maurício de Nassau, que não é esperto nem bobo, falou que ele avisou, ele falou, vai dar merda. E aí ele falou, não, mas cobra. Aí ele falou, não cobro não. E ele foi embora. E ele deixou o que cobrar. Cobrou. E aí é óbvio que ia ter revolta sobre isso, porque ele cobrou com juros. E aí vai ter a insurreição pernambucana. E aí os portugueses estão ali, né? Aí eles estão passando, estão vendo que tem um grupinho reclamando da Holanda e falam, vocês também. Sabe quando você faz uma amizade com a pessoa porque vocês têm ranço pela mesma pessoa e constitui uma amizade muito fortalecida? É isso que aconteceu. Amizade entre aspas também, né, gente? E aí eles se aliam aos agricultores para expulsar os holandeses de Pernambuco. E aí, dentro dessa insurreição pernambucana, a gente tem a Batalha dos Guararapes, que aconteceu aqui, eu coloquei, né? Aconteceu no contexto da insurreição, porque Portugal se alia a alguns índios ali também, junto com os agricultores e alguns poucos ex-escravos, e aí tem uma porradaria e eles conseguem expulsar os holandeses em 1654, e aí tem assinado a Paz de Haia em 1661, porque em política, gente, tudo é muito bem resolvido com um tratadinho, com negócio. Sempre que é até legal quando vocês vão ver em atualidades, né? Que o país era muito puto com outro país e do nada, só que, tipo, eles são putos. Só que aí tem um monte de tributo baixo, não cobre imposto, porque quando o negócio é economia, o ranço dá uma amenizada. E aí a consequência da expulsão, gente. Quem que refinava o açúcar do Brasil? Os holandeses. Quando os holandeses, aqui, ó, foram expulsos, aqui eles já estavam melhorando com seu dinheirinho a produção de açúcar nas Antilhas. Nesse tempo, o Brasil estava perdendo até o açúcar de beterraba. Então vai ter uma crise aqui açucareira, e aí a decadência do Norte e Nordeste, né? Que não falei, tudo ladeira abaixo. E aí a gente vai entrar em que agora? A gente vai ter uma crise do açúcar, a coroa vai buscar outro tipo de exploração para continuar enriquecendo. E o que vai ser nesse mesmo? Lembra que eu falei lá das drogas do sertão? O que está acontecendo? Tem uma galera que está sendo financiada, né, os bandeirantes. Eu vou dar uma aprofundada na próxima aula. Estão adentrando território. Estão adentrando, sejam para as expedições oficiais ou não, porque tinham as expedições particulares, né? E estão achando coisa interessante ali, até que vão encontrar ouro lá nas Minas Gerais, depois em Goiás, e depois até ali no iniciozinho do Mato Grosso do Sul tem um ourozinho aí. E aí que a coroa vai se voltar para a exploração do ouro. Só que é muito importante lembrar, mesmo no ápice da exploração de ouro no Brasil, o açúcar sempre deu lucro. Até hoje tem muita plantação de açúcar para lá, vocês não têm noção. Então, assim, porque tem questão que eu vi que faz esse joguinho, tipo, ai, com eu ia falar um encontramento, vocês acreditam? Com o encontro, né? Das minas de ouro, o ouro passa a ser o trem mais lucrativo. Não, sempre foi o açúcar. Porque o ouro vai primeiro para pagar a dívida. Eu já falei, o Brasil nasce devendo. E segue devendo até hoje, como todos nós. Vamos lá, então, fazer os exercícios, né? Se eu não aprofundei muito aqui, é porque eu acho que é meio maçante essa parte, sabe? Acho que não é. Tem muito que
falar, acho que a gente vai dar uma aprofundadinha mais na questão indígena, porque a gente vai ter o problema com os 7 povos das missões e tudo mais. Acho que na próxima hora a gente vai começar assim a já aprofundar e fazer umas análises bem massa. Vê se tem alguma coisa no chat. Vivemos o primeiro coronga. Ai, menina, nem falei que eu fico nervosa. A gente já pensou, se tô com coronavírus, eu choro. Tem nem muita coisa pra fazer, né? Faz o teste. Nossa, já não tem 300 reais pra pagar um teste. Gente, a carta mais misericórdia. Vamos lá. Vamos começar pela questão 2, que é uma grande mais da conta. Produção de açúcar no Brasil colonial. Capítulo. Menina, eu tô tomando xarope de açafrão com mel, limão e própolis. Recomendo a todos. Tire queda. Até pulando a cerca, depois você toma misericórdia, trem bruto. Vamos lá, produção de açúcar no Brasil colonial. A. Possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território nacional, enriquecendo grande parte da população. B. Praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida classe média rural. C. Consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifundiário, monocultor e escravocrata que atendia aos interesses do sistema português. D. Desde o início garantiu o enriquecimento da região sul do país e foi a base econômica de sua hegemonia na República. Valendo? Como eu estou adoentada, eu não vou ficar cantando sertanejo no ouvido de vocês hoje. Vou ficar em silêncio, tomando minha água com limão. Hidratem-se. Essa é de boa, né? Não sei se vocês são bonitos demais. Preciso comentar? Posso passar? Não me responda. Eu vou começar a gritar no ouvido de vocês. Vou começar a soltar uns gritos aqui do nada. Vocês vão ver? Ai. Aí na próxima questão eu canto. Vou pensar numa música motivante aqui pro momento. Der tempo, pode dar uma comentada sobre a questão. É bom. Por mim, pode ir para a próxima. Laura Januário está digitando. Dária Pereira Januário continua digitando. Continua digitando. Aqui tá cheio de muriçoca. É bom para reforçar. É muito bom, Laura. Então vamos falar rapidão. Produção de açúcar no Brasil colonial. A. Possivelmente a ocupação de todo o território nacional, enriquecimento de grande parte da população. Tá errado aqui, ó. Grande parte da população, não. O objetivo é enriquecer a metrópole. Até hoje, menos de 1% da população do Brasil é realmente rico. O resto é tudo classe média iludida, que parcela suas viagens na classe A e acha que é milionário. B. Praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida classe média rural. Hoje em dia existe classe média rural, naquele tempo não existia classe média, não. Quem era latifundiário era meio que os ricos e escravo, que era isso. C. Consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifundiário. Ok. Monocultor. O que é monocultura? É sistema de plantação de apenas um coisinho, que é a cana-de-açúcar, mas tem monocultura de milho, tem monocultura de café, e escravocrata ok, que atendia aos interesses do sistema português, sim, porque os donatários que vinham para cá eram portugueses. D. Desde o início garantiu o enriquecimento da região sul? Não. E foi a base econômica? Não. Misericórdia. Enriquecimento da região sul vai vir lá para frente.
A gente vai ver uns trem massa sobre isso também. Mas que é a região Nordeste, foco na região Nordeste. Salvador, Pernambuco, Coisa Olinda, Recife. Menino, tinha visto aí não, mas ela tá errada. Não exigindo muitos braços, desencorajou a importação, né? Nem precisava passar. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Gente, tem uma aula que eu assisti que explica esses trem de Idade Média, assim, ó, que explica tudo, assim, ó. Ele começa lá e ele vai em Maomé, aí ele dá um negócio, aí vai, não sei o que lá, dos árabes, dos mouros, e para lá no negócio da boate do Bataclan. Gente, é massa demais, tem quase 2 horas de aula, se vocês quiserem eu envio pra vocês. Nunca esqueci dessa aula. Essa e a do ano 2008. 1968. Também tem mais de 1 hora e meia de duração, mas é boa demais da conta. Mas foi principalmente a partir das cruzadas que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio, produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser produto de luxo extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Marmota. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colocação brasileira, em virtude de A. O lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. C. A mão de obra necessária para cultivo ser insuficiente. E. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. E. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Esse aqui pode ir em menos de 1 minuto, eu já vou ver o que vocês estão papiando aí no chat. Tem 6 questões dessa vez, ó. Acho que eu quero fazer a 1. Foi. O que vocês estão falando? Love it. Deixa nervosa. Muriçoca. Gente, muriçoca. As muriçoca daqui é grande, gente, mas é grande, eu fico assustada até hoje. Tem hora que entra as muriçoca aqui, eu acho que é um drone, né? Não é um inseto, é assustador. Gente, a muriçoca. Soca, 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 muriçoca, pica, pica. Pernilongo, gente. É isso. Letra A. Ó, marcaram a E, querem que comente? Vamos comentar, né? A Laura pediu para comentar. O lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. Sim, ser muito vantajoso para a metrópole. Por quê? Ela já tinha conhecimento sobre as técnicas de cultivo, porque já tinha colônia em Cabo Verde e também plantava cana-de-açúcar lá. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses? Não. Os árabes têm até a Guerra da Reconquista lá. A mão de obra necessária para o cultivo? Não. As feitorias africanas? Não. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Os nativos da América, Brasil, índios, não dominaram. Dominavam essa técnica de cultivo, tá? Aqui era o sistema de coivara, que também existe. Você planta ali, era policultura, era outros 500. Você planta o milho ali, aí na hora que catou os milho tudo, queima a palha vira cinza, e aí aquilo lá vai cultivar ali o solo, os nutrientes, tá? Natureza, né? Dúvidas? Abri um trem sem querer. Ela está digitando. Agora vocês vão me falar que essa música não foi um sucesso aqui também. Pelo amor de Deus, gente, a gente mora no mesmo país, não. Obrigada, Kelly. Gente, muriçoca é normal, por favor. Laura, tá tudo bem a questão, viu, Andrea? Tem bom gosto, inclusive. Ué, Kelly.
Exatamente, eu me pergunto, ué, ótima música, Andrea. Eu vou cantar ela no seu ouvidinho quando eu tiver a oportunidade. Questão 4, fechou? Período colonial, a renda das exportações do açúcar A. Raramente ocupou. Você tá pitando aqui. Ai, Roger. Pode falar assim. Raramente ocupou lugar de destaque na pauta das exportações, pelo menos até a chegada da família real ao Brasil. B. Mesmo no auge da exportação do ouro, sempre ocupou o primeiro lugar, continuando a ser o produto mais importante. C. Ocupou posição de importância mediana ao lado do fumo na pauta das exportações brasileiras de acordo com os registros comerciais. D. Ocupou posição relevante apenas durante 2 decênios ao lado de outros produtos, tais como a borracha, o mate e alguns derivados da pecuária. E. Nunca ocupou o primeiro lugar, sendo que mesmo no auge da mineração, o açúcar foi um produto de importância apenas relativa, valendo. Toma minha água. Oi. 3B. Vamos comentar então, né? Acho que tá bom, né? Raramente ocupou lugar de destaque, a gente já, né? B. Mesmo no auge da exportação do ouro, sempre ocupou o primeiro lugar, continuando a ser o produto mais importante. Foi o que eu falei pra vocês ali em cima. Sempre batem nessa teclinha aqui. Quem foi mais importante? Ouro ou açúcar? Lembrar que o ouro do que foi explorado aqui serviu principalmente para pagar a dívida. Então não foi um negócio lucrativo porque ele não foi comercial, não se vendia ouro. O ouro do Brasil está em algumas privadas de ouro em Portugal. Então, o ouro, mesmo no auge da exportação do ouro, realmente, mas foi o açúcar que sempre lucrou, vendeu. C. Ocupou posição de importância mediana ao lado do fumo. Fumo era para mercado interno, ok? Pouco mercado externo. Então, para mercado externo era o açúcar, depois o ouro. Ocupou posição relevante apenas dois descendentes, tais como borracha, gente, ó, só lá na frente. E. Nunca ocupou o primeiro lugar, obviamente, errada. 5. Laura, vai escrevendo aí, tá bom? 6. Constituíram importantes fatores para o sucesso da lavoura canavieira no início da colonização do Brasil. A. O domínio espanhol, que possibilitou o crescimento do mercado consumidor interno. B. O predomínio da mão escrava livre com técnicas avançadas. C. Financiamento, transporte e refinação nas mãos da Holanda e a produção à cargo de Portugal. D. A expulsão dos holandeses, que trouxe imediata recuperação dos comércios e a seção econômica dos senhores de engenho. E a estrutura fundiária baseada na pequena propriedade voltada para o consumo interno. 1 minuto que eu vou responder minha mãe. Responde minha mãe na hora, começa a me ligar umas 15 vezes. Vamos lá? Oi? Vou voltar aqui, tem gente respondendo ainda. Podemos? Alguma dúvida na outra questão lá que eu falei? A B era certa, sim, Gabriel. A B. Aqui, ó. Eu tinha falado ali na frente, lembra? Que o açúcar ele sempre vai dar lucro,
porque o açúcar é comercial e o ouro ele foi levado para pagar a dívida que eu vou explicar para vocês na próxima aula bem direitinho lá do Tratado de Mitwen, lembra? Esses lances aqui. Deixa eu ver aqui qual mais que foi. Nunca ocupou um primeiro lugar, sendo que as outras entenderam agora? Eu procurei na internet o gabarito quando estava fazendo. Letra C? Sério? É porque o gabarito oficial da prova é o B, Laura. Às vezes pode ter um equívoco. Eu sempre confiro na prova, gente, porque senão eu posso dar rata aqui com vocês também, né? Vamos lá? 5 foi, gente? Posso comentar? Tá. Domínios importantes fatores para o sucesso da lavoura canavieira. Então, a gente tem que procurar no meio das questões o que foi importante para a cana-de-açúcar ser lucrativa. O domínio espanhol? Não. O domínio espanhol não fez muita coisa, inclusive quando os espanhóis ali na União Ibérica começaram a governar, eles expulsaram os holandeses, e aí teve uma crise na produção de açúcar, e depois eles voltaram atrás e voltaram a ter essa negociação. B. Predomínio da mão de obra livre? Não. C. O financiamento, transporte e refinação nas mãos de Holanda e a produção a cargo de Portugal? Sim. Portugal cuidava da matéria bruta, da produção bruta, e o refino e o transporte ficava nas mãos da Holanda, e eles tinham ali uma negociação sobre a divisão dos lucros. D. A expulsão dos holandeses trouxe a imediata recuperação dos mercados e ascensão econômica. Cuidado com essa alternativa. A expulsão dos holandeses foi o que acarretou a crise da sociedade açucarina no Brasil, porque eles tinham uma técnica mais avançada de refino e eles tinham outras plantações de cana-de-açúcar em outras colônias. Então eles começam a ganhar mais dinheiro, e aqui instaura uma crise imensa que a gente vai ver mais para frente. A estrutura fundiária, baseada em pequena propriedade, a estrutura fundiária do Brasil é baseada em latifúndio. Latifúndio é grande propriedade, né? Até hoje tem muito latifúndio por aí. Voltada para o consumo interno? Voltada principalmente para o consumo externo. Tá tudo certo? Ok. André deu ok, então vou seguir. Rui Guerra e Chico Buarque de Holanda escreveram uma peça para teatro chamado Calabar, pondo em dúvida a reputação de traidor que foi atribuída a Calabar, pernambucano que ajudou decisivamente os holandeses na invasão do Nordeste brasileiro. Tony Minot, em 1632. Ok, então teve uma peça Calabar, acho que vai ter aqui um trechinho que é muito interessante, gente. Essa construção histórica de personagem começa muito forte aqui. Depois a gente vai ver um muito famoso Tiradentes ali, que é muito bacana. Calabar traiu o Brasil, que ainda não existia? Traiu Portugal, nação que explorava a colônia onde Calabar havia nascido? Calabar, mulato, em uma sociedade escravista e discriminatória, traiu a elite branca? Os textos referem-se também a esta personagem. Texto 1. Dos males que causou à pátria, a história, a inflexível história, lhe chamará infiel, desertor e traidor por todos os séculos. Texto 2. Sertanista experimentado, em 1627, procurava as minas de Belchior Dias com o agente da Casa da Torre, ajudar a Matias de Albuquerque na defesa do arraial onde fora ferido e desertar em consequência de vários crimes praticados. Os crimes referidos são de contrabando e roubo. Ok, de acordo com isso aí, podemos afirmar que eu achei interessante colocar que é mais interpretação. Se você não pega um pouquinho, não aprofunda ali um pouquinho, você não sabe de qual período histórico que está falando, né?
Então tá, o que essa questão vai trabalhar, né? Construção. Fala um pouquinho aqui, né, da invasão, eu colocando o dedo na tela de novo. Holandeses na invasão. Já estamos contextualizados, certo? É um personagem muito interessante, porque aqui fica uma pergunta, né? A construção do personagem histórico, como que fica? Ele realmente, ele traiu o Brasil? Ou que Brasil que ele traiu? Esse Brasil ainda existia, né? Ele, que era um desertor, ele tinha cometido crimes, ele buscou, ele deu uma informação em busca de algo que lhe traria um retorno positivo. Em meio a uma sociedade que não lhe traz nada, em que ele é invisível, ele é traidor? Será? Então fica muito para Portugal, ele é traidor, né? Então mexe muito com essa coisa da dualidade, né? Dependendo do contexto em que você constrói um vilão ou um herói. E às vezes uma pessoa que não é ninguém se torna um herói de acordo com o seu interesse na época. Beleza? A gente vai ver muito isso na época. Eu vou trazer bastante questão assim. Na verdade é meio complicado, porque a gente não pode falar como é que vai ser as provas daqui pra frente, né, gente? Tá meio tenso esse negócio. Vamos lá. Pode-se afirmar que a peça e os textos abordam a temática de maneira parcial e chegam às mesmas conclusões? B. A peça e o teatro 1 refletem uma postura tolerante com relação à suposta traição de Calabar e o texto 2 mostra uma posição contrária à atitude de Calabar. Os textos 1 e 2 mostram uma postura contrária à atitude de Calabar e a peça demonstra uma posição indiferente em relação ao seu suposto ato de traição. D. A peça e o texto 2 são neutros com relação à suposta traição de Calabar, ao contrário do texto 1, que condena a atitude de Calabar. E. A peça questiona a validade da reputação de traidor que o texto 1 atribui a Calabar, enquanto o texto 2 descreve as ações positivas e negativas desta personagem. Valendo. Um texto pra vocês verem ou vocês estão com eles abertos aí? A. B. Letra A. A peça e os textos abordam a temática de maneira parcial e chegam às mesmas conclusões. Não. Esse trecho aqui não é nada parcial, né? Esse trecho aqui, que começa com Calabar traiu o Brasil. A peça e o texto 1 refletem uma postura tolerante com relação à suposta traição de Calabar, e o texto 2 mostra uma posição contrária à atitude de Calabar. Aqui não é um trecho que é tolerante, ele é um trecho que vem com várias incógnitas, um pouco de ironia, e traz essa indagação, né, uma questionação se ele foi ou não traidor e o que seria um traidor nesse contexto. E, os textos 1 e 2 mostram uma postura contrária à atitude de Calabar e a peça demonstra uma posição indiferente? Não. E, a peça e o texto 2 são neutros com relação à suposta traição de Calabar, ao contrário do texto 1 que condena? Não. E, a peça questiona a validade da reputação de traidor, que o texto 1 atribui a Calabar, ok? Enquanto o texto 2 descreve ações positivas e negativas desta abordagem. Aqui, né? Sertanista experimentado procurava as minas de Belchior Dias com a gente de ajudar a Matias, tarananana.
Aqui a gente tem um trecho mais objetivo, né? Esse aqui não é, ele é imparcial. Ele está descrevendo o que ele fez, ele não te entrega uma posição, ele só te conta. Aqui a gente tem uma posição contrária bem estabelecida aqui, né? E aqui a gente tem um questionamento que Chico Buarque aí, o Coisinho de Orlando, traz muito. Nossa, gente, essa peça é muito boa. Tem outra peça deles também que eu vou tentar lembrar. Eu não sei se eu tenho livro aqui. Acho que não. Pra mostrar pra vocês que é muito legal também. Acho que já até caiu no vestibular. Essa aqui eu não coloquei. Eu coloquei, mas eu. Muriçoca. Eu não coloquei um número ali, foi mal, mas esse aqui eu coloquei só pra gente ir rapidão pra vocês, que é da outra aula, mas eu achei essa questão agora, achei ela bem interessante, pra gente relembrar as invasões francesas. Essa aqui tem que ser feita rapidão, hein, que a aula tá acabando, pelo amor de Deus. Eu vou comentar a um Rapidex. Eu vou comentar as que estão erradas, porque aí a gente fecha bem, fechou? Então, essa aqui é D. Maranhão, Equinocial e Rio de Janeiro, França Antártica. Eu sempre mentalizei que Rio de Janeiro era França Antártica, porque eu nunca esqueci que eles foram para o Rio de Janeiro achando que eles estavam perto do Polo Antártico. Fiquei coitados. E aí depois São Luís, França Equinocial, ali perto do meridiano, ok? Vamos lá para um rapidão. Aqui tem um texto, né? Aqui é sobre a escravidão. E o autor justifica a escravidão como uma necessidade econômica, mas adverte que não é moralmente aceitável. Agora a gente lê o texto. Uma pessoa chega na terra a alcançar 2 pares de escravo ou meia dúzia deles, ainda que outra coisa não tenha de seu, logo tem remédio para poder honradamente sustentar a sua família. Porque um lhe pesca e o outro lhe caça, e os outros lhe cultivam e granjeiam suas roças, e desta maneira nem fazem os homens despesas em mantimentos com seus escravos, nem com suas pessoas. Ele adverteu em algum momento, ele falou, tá, gente, a gente faz isso, mas eu me pego muito mal às 3 da manhã. Não, né? Ele era moralmente aceitável e justificado pela igreja, né? Vocês lembram lá da história do Caim? Irmãos lá, né? Caim, eu esqueci o outro. 2. Segundo o texto, só uns poucos homens livres poderiam ter escravos, uma vez que a sua manutenção era extremamente dispendiosa. Vamos ver se tá certo. 4. No texto, caracteriza-se a relação típica da escravidão. Uma pessoa escrava é considerado propriedade do seu dono para quem terá de trabalhar e produzir o seu sustento. A 4 tá certo? E da escravidão que veio aqui do Brasil até ali, ó, dependência e lá mais embora. 8. A escravidão no Brasil, apesar da violência, teve pouca duração. Gente, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Tipo, os últimos, ou o último, se eu não me engano, depois eu vou olhar melhor isso para vocês. Os primeiros escravos foram importados como mão de obra. Não, já veio aqui para cana-de-açúcar. Quem foi explorado com pau-brasil foi índio. 16. O autor demonstra grande preocupação com o destino dos escravos, defende que, devido aos méritos do seu deve ser alforriado. Não, né, gente? A gente tem vários avanços, entre várias aspas, né, que fazem avanço muito entre aspas, porque não é um avanço, né? Ele sempre mantém o escravo ali à margem da sociedade, até quando lhe é cedida a liberdade de fato, né? Que é cedida a liberdade e é isso, não houve nenhum processo de inclusão. A gente vai ver isso mais pra frente também. 32. O clima e o solo faziam com que os europeus, por si só, não pudessem sobreviver no Brasil. Quem dera, né? Ai, por essa razão, nessa hora que eu me arrependo deles não ter chegado em Cuiabá, porque se eles tivessem pisado em Cuiabá, eles tinham virado as costas, não tinham pisado aqui nunca mais. Por essa razão, segundo o texto, tinham escravos adaptados a terras que podiam garantir essa sobrevivência, não. 64. O escravo era um instrumento de trabalho, cuidava das plantações e provia seu próprio sustento e do seu senhor.
Isso tá certo, ele cuidava das plantações. Tanto é que tem uma frase, né? O escravo era as mãos e os pés do senhor de engenho, porque o senhor de engenho não fazia nada. O escravo, ele provia seu próprio sustento, mas não em abundância. Lembrando isso. Aqui tá errado aqui, ó. Esqueci de comentar. A manutenção não era extremamente dispendiosa, era muito barata, né? Porque você não tinha nenhum cuidado de saúde, de educação, de alimentação. Então, era isso. Coloquei essa aqui, gente, o gabarito fica 68. Abel e Caim, é isso. É Caim, né? Tá tudo certo, galera? Eu falei bem rápido. Tá na hora de tomar um antigravidante, peraí. Tudo certo, então? Fechou? Semana que vem, então, a gente vai continuar aí na nossa saga de história. Qualquer dúvida, gente, me chama aí no WhatsApp, manda mensagem lá no Instagram, a gente conversa. Se vocês quiserem mais exercício, mais alguma coisa, só falar. Boa semana para vocês, bons estudos. Amanhã cedo vou enviar o próximo guia de estudo e aí a gente se fala semana que vem. Tchau, gente. O Roger está digitando. Chama na DM do Twitter, eu ainda tô pensando nisso. Tchau, gente. Vou desligar, porque eu vou comer que eu tô com fome. E vocês vão ficar assistindo outra aula, porque vocês são obrigados. Brincadeira, gente. Conhecimento é tudo. Já diria nosso ETzinho Bilu. Busquem conhecimento.